Hello! Amores, sei que a saudade está enorme, grande, mas precisamos ser fortes para vencermos juntos essa batalha. Espero que estejam curtindo as videoaulas, que estejam sendo bem instrutivas. Em breve estaremos juntos novamente. E o nosso assunto de hoje é Present Continuous. O present continuous, que também é conhecido como present progressive, é o tempo verbal usado para indicar ações que estão em processo no presente, ou seja, ações que acontecem no momento da fala. Ele é empregado para falar sobre situações temporárias, ações contínuas que estão acontecendo. Por exemplo, she's talking to her mother now. Ela está falando com a mãe dela agora. Are they studying at the moment? Eles estão estudando no momento? Atenção, tá? Na língua portuguesa, o presente continuous tense, ou modo indicativo do presente contínuo, corresponde ao nosso gerúndio e as terminações ando, de andando, levando, achando, endo, de comendo, ardendo, fazendo, e indo, digerindo, caindo, sorrindo. Formação do presente continuous. O presente continuous é composto por um verbo principal e um verbo auxiliar. Utiliza-se o verbo to be no simple present, ou presente simples, como auxiliar. E ao verbo principal, acrescentamos a terminação ing. Forma afirmativa. Na forma afirmativa, esse tempo verbal segue o seguinte padrão de formação: sujeito, auxiliar to be, o verbo com ing, que é o verbo principal, e o complemento. E aqui eu deixo como exemplo a frase She is watching TV. Forma negativa. Na forma negativa, acrescenta-se o not depois do verbo to be. Ou seja, a construção das frases negativas é feita da seguinte forma: sujeito, auxiliar to be, not, que é a partícula de negação, verbo com ing, que é o verbo principal da frase, mais o complemento. E como exemplo, usaremos a frase She is not watching TV. Forma interrogativa. Na forma interrogativa, o verbo auxiliar to be aparece no início da frase. O padrão da estrutura das frases interrogativas é o seguinte: auxiliar to be, mais o sujeito, mais o verbo com ing, que é o verbo principal, mais o complemento. E como exemplo da interrogativa, deixamos a frase Is she watching TV? Vejamos mais alguns exemplos com as três formações. Forma afirmativa ou affirmative form. They are studying for the test. Eles estão estudando para o teste. Forma negativa ou negative form. They are not studying for the test. Eles não estão estudando para o teste. E forma interrogativa ou interrogative form. Are they studying for the test? Eles estão estudando para o teste? E nesse caso, a gente pode responder na afirmativa, yes, they are, e na negativa, no, they aren't, ou
No, they are not. Regras do Present Continuous. Confira abaixo algumas regras para o uso do Present Continuous. Essas regras são regras ortográficas. 1. Quando o verbo termina em e é precedido de consoante, retira-se a vogal E e acrescenta-se o ing. To dance, dancing. To take, taken. To make, making. To come, coming. Porém, temos uma exceção. O verbo to be, ele não perde o para receber ing. Então, ele recebe o ing direto. Porque também, se a gente tirar o fica só a letra B, né, gente? Número 2. Quando o verbo termina com IE, troca-se essa terminação por Y e acrescenta-se ing. To die, dying. To lie, lying. 3. Quando o verbo é monossílabo ou dissílabo e segue o padrão consoante, vogal, consoante, CVC, padrão porque ele termina com essa formação, duplica-se a última consoante. No caso dos dissílabos, essa consoante ela só será duplicada se a última sílaba for a sílaba forte, como o verbo prefer, to prefer, preferring. Então, eu termino com consoante, vogal, consoante, e a última sílaba é uma sílaba forte. To swim, swimming. To cut, cutting. To run, running. To sit, sitting. 4. Com palavras de duas ou mais sílabas, se a sílaba tônica for a primeira, não se dobra a letra final. Acrescenta-se somente o ing. To open, opening. To happen, happening. Agora fica aí para vocês uma tabela de uma conjugação de um verbo nas 3 formas verbais do presente contínuo. O verbo aí é o verbo love. Então, I am love, I am not loving, am I loving? E tem todas as outras pessoas. E aí, como no presente contínuo vamos utilizar o verbo to be como auxiliar, vou fazer agora uma breve revisão. O verbo to be é um dos verbos mais utilizados na língua inglesa. Pode ser traduzido como ser ou estar. Não existe regra para saber quando ele significa ser e quando ele significa estar. É preciso compreender o significado da mensagem expressa como um todo, para então entender o sentido do verbo na frase. Agora vocês estão visualizando a tabela de conjugação do verbo to be no Simple Present. As flexões do verbo to be são am, is e are. Observem que nas formas afirmativas e negativas, eu tenho duas representações. Uma forma longa e uma forma contraída, que é quando juntamos, no caso da afirmativa, o sujeito com o verbo e, no caso da negativa, o verbo com a partícula de negação. Também precisaremos recordar alguns números. E aí, primeira dica que eu deixo para vocês. Os números em inglês de 1 a 12 são variáveis, ou seja,
Cada um possui uma forma própria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Uma observação para ser feita com relação a esses números é do número 10. É o único número da língua inglesa terminado em 0, onde a sua escrita não é usada a terminação T. Uma outra dica importante é referente aos números de 13 a 19. Eles terminam em teen. Essa terminação faz referência à palavra teenager, adolescente. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Agora vamos falar dos números de 20 até 90. Os números terminados em 0, de 20 até 90, terminam em T. 20, 30, 40, 50, 60. Temos ainda 70, 80, 90. Se quisermos formar um número composto, tipo 23, basta acrescentar ao 20 a sua unidade, 3. Então, 23, 23. 72, 72. E depois de toda essa explicação, chegou a hora de praticar. Vamos às nossas atividades de hoje. Vamos para o livro, página 51. Complete usando as formas verbais que estão no quadro. Observe que no quadro, as formas verbais estão no presente contínuos, ou seja, os verbos apresentam a forma acrescida de ing. Vocês precisam ler as frases e completar com o verbo correto. Qualquer dúvida, vocês podem ver no dicionário. Mas nada de traduzir a frase completa, tá, gente? Traduz apenas aquilo que você precisa para entender o uso do verbo. Vamos para o livro, página 52. Essa atividade é bem simples. Basta seguir o exemplo e responder. Observe que temos aí pequenas continhas. Então, nós precisamos escrever por extenso e realizar a operação necessária. E assim finalizamos mais um dos nossos encontros. It's time to say goodbye. See you!